Vamos à palavra de Deus, vamos colocar no nosso telão. A partir de agora estamos gravando esta mensagem em CD e esta mensagem veio para você, veio para mim nesta noite, vencendo o... Receba a vitória sobre o desânimo em nome de Jesus. Como Deus é lindo, né? Eu já sei que Ele já está tratando de um monte de gente aqui. E eu perguntava, Senhor, o Senhor vai falar de desânimo, eu estou tão animada. Ele diz, não tire por você. Tem filhos que estão cansados, desencorajados, passando por uma situação tão assim, às vezes, difícil, né? Tão desgastante, que desanima mesmo, estão desanimados. Fale, porque eu vou animá-los nesta noite. Amém, Senhor. Então vamos lá. Diz em Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século. Não se conformem em se sentir desta forma. Não se conforme com essa situação que está produzindo desânimo, desencorajamento na sua vida. Mas transformai-vos. É você que pode fazer isso hoje. Queira isso, queira isso. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Vamos deixar que algo mude aqui dentro, para que experimenteis. Eu recebo esta experiência hoje. Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que assim seja. Oremos. Pai amado, Pai bendito, Deus eterno, Deus todo-poderoso, como é bom, Senhor, sentir a Tua presença, Jesus. Que maravilhoso é, Pai. Não importa, Senhor, se alguns estão alegres, se alguns estão entristecidos na carne, se alguns estão cheios de coragem, se tantos outros estão desencorajados, desanimados. Tu és Deus sobre tudo e sobre todos, Pai. E Tu tens uma palavra para cada um de nós. Eu sei que nesta noite, uma vez mais, Tu falarás aos Teus filhos. E nós vamos ver a Tua glória em cada área das nossas vidas. Nós começamos por nos abrir agora, Senhor Jesus, e permitir, Pai, a renovação dos nossos pensamentos. Queremos agora levar cativos todos os pensamentos que têm nos desanimado, nos desencorajado, nos colocado para baixo. Prendemos estes pensamentos. Eles não vão tomar forma, espaço na nossa vida, Pai. E agora nós substituímos estes pensamentos pelos Teus pensamentos, pelos Teus ensinamentos, pela Tua direção, pela Tua força, pela Tua coragem. Ó Deus, pela Tua renovação. Nos abrimos para hoje, em nome de Jesus, vencermos o desânimo. Oramos com fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas de Jesus, reis e sacerdotes, ministros de uma nova aliança, aqueles que são o bom perfume de Cristo nesta terra, aqueles que exalam o conhecimento e que se fazem conhecidos como pessoas de fé, pessoas que estão por cima e não por baixo, que têm para emprestar e não tomam mais emprestado, que estão reinando em vida através de Jesus Cristo. Desde quinta-feira, próxima passada, nós estamos aqui ensinando sobre a vontade de Deus para a igreja. E na quinta passada, os irmãos se recordam que Deus nos falou a respeito de dardos inflamados do maligno. Deus nos falou de ciladas, como é que o inimigo age. Ele não nos toca, mas ele arma ciladas, estratégias, que ele não descansa. Ele procura as nossas áreas fracas, vulneráveis. Os irmãos se recordam? Né? Deus no domingo nos encoraja, nos fazendo submeter à vontade de Deus, nos ensinando que há um caminho perfeito. Quando nós estamos nesse caminho perfeito,
Os céus estão abertos sobre a nossa vida. Quando nós queremos fazer o nosso próprio caminho, você se recorda? Há caminho que ao homem parece direito. Não é isso que diz o sábio Salomão? Mas ao cabo dele, ao final dele, dá em caminhos de morte. Então, há caminhos que nós achamos que são corretos. A gente tem ali uma boa índole, uma boa intenção. A gente diz, não, isso vai dar certo, não há mal nisso. E nós tomamos aquele caminho e quantas vezes lá no fim dá tudo errado. A gente se machuca, a gente se frustra, a gente se fere, a gente chora. E aí já está colhendo coisas que não dá mais para voltar. Nós dependemos de novo da ajuda de Deus, da interferência dos céus, para nos ajudar a suportar tudo aquilo. Então o Senhor nos ensinou domingo que nós temos um caminho perfeito. E nós não podemos fazer nada sem buscar a direção de Deus. Se nós não andarmos nesse caminho de perfeição, nós estaremos todos sujeitos a pegar atalhos, achando que é Deus, que é de Deus, e darem caminhos de morte. Às vezes não uma morte física, literalmente falando, mas morte de uma área da vida, morte de um negócio, morte de um casamento, morte de uma vida familiar, morte de um sonho, morte de uma realização, morte de um ministério. Bom, existem tantos tipos de mortes. E o Senhor hoje vem nos ensinar que muitas vezes, porque pegamos os nossos próprios caminhos, nós colhemos o resultado das nossas escolhas, das nossas decisões fora da vontade de Deus. E não é fácil quando nós colhemos aquilo que nós plantamos de errado. Não é fácil quando nós imaginávamos que ia dar certo, que estávamos indo numa direção linda, maravilhosa, bonita, que estava tudo parecendo maravilhoso, e nós damos em caminhos de morte. Estas situações desgastam. Estas situações adoecem o coração, a alma. Elas embaralham os pensamentos, a gente perde, às vezes, o chão, fica com aquela confusão mental, fica até com medo de fazer algo de novo. Por quê? E se eu errar de novo? E se esse caminho outra vez der num caminho de morte? Se você não esteve aqui domingo, pegue a mensagem de domingo para você entender como ter certeza do caminho perfeito de Deus, como estar nesse caminho perfeito, onde nem o louco erra, diz a palavra do Senhor. Mas esse desânimo que vem pelas circunstâncias, vem pelas adversidades da vida, vem por vezes tantos tombos seguidos, e as pessoas acabam desanimando. E ele acaba se tornando, às vezes, uma fraqueza na vida do cristão. Eu creio que não existe maior fraqueza no cristianismo do que aceitar os padrões do mundo. É o mundo que vive desencorajado, desanimado, estressado, nervoso, irado, sem perspectiva, sem esperança, bufando, brigando, desconfiando. Então, uma fortaleza tremenda na vida de um cristão é aceitar essas mesmas situações do mundo, estes mesmos comportamentos, estes mesmos sentimentos, estes mesmos padrões. Não existe maior fragilidade na vida de um cristão do que aderir, do que aceitar, pensar, agir de acordo com o modelo fracassado do mundo. Nós já estivemos no mundo e o mundo não teve nada de bom ou de bem para nos dar. O mundo não tem nada de bom para nos oferecer. O mundo jaz no maligno. E diz a Bíblia que quando o Senhor nos comprou desse mundo, pagou um preço alto, seu próprio sangue, a sua própria vida, Ele nos comprou, diz a Bíblia, que o mundo que jaz no maligno, no original, traz esta expressão como um mercado de escravos. É como se nós estivéssemos num mercado de escravos. O Senhor foi lá e comprou cada filho que era um escravo nas mãos do inimigo e resgatou dando-lhe a liberdade. Louvado seja Deus por isso, não é? E o Senhor não só nos comprou no mercado de escravos, mas Ele nos trouxe para a sua igreja.
O reino do Filho do seu amor. E Ele nos chamou para vivermos uma vida poderosa, para vivermos uma vida vitoriosa. Esta vida vitoriosa é quando nós conhecemos o que é bom, o que é agradável e o que é perfeito da parte do Senhor. Quando o cristão vive de acordo com o modelo do mundo, ele vive em fraqueza. E viver em fraqueza é viver em fracasso. E nessa fraqueza é que o inimigo das nossas almas arma ciladas, que nós estudamos perfeitamente, e cria fortalezas. Lembram-se do que nós aprendemos em 1 de Pedro 5,8? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor. Redor é próximo. Quem está ao nosso redor? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém? Então, muito bem. E derredor? Derredor é longe, porque ele não pode nos tocar. Aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então ele anda em derredor, como o leão que ruge. Ele não é leão, não tem aparência de leão, mas como um leão que ruge. Eu expliquei aqui que o leão ruge numa selva, numa floresta, ele ruge e aquele eco do rugido assusta a presa ou as presas e paralisa. É o medo que paralisa. O rugido não tem poder de paralisar. O medo tem poder de paralisar. E o inimigo é assim, ele age desta forma, ele faz um barulho, e ele sabe que tipo de barulho na vida de cada filho de Deus assusta, amedronta e paralisa a vida. Então, ele ruge procurando alguém para devorar. Que alguém? Alguém que lhe dê essa carne para ele trabalhar no medo e em outras fraquezas. Amém? Devorar no original grego é trabalhar a carne. Já vimos isso. Então, o que o Senhor nos tem ensinado? Que o inimigo fica tentando encontrar brechas, tentando encontrar fraquezas, tentando encontrar áreas frágeis, áreas vulneráveis na vida do cristão. Versículo 9. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O que eu disse aqui antes? Que os problemas são iguais. As pessoas têm os mesmos problemas. Mudam de nome, mudam de cara, mudam de endereço, mas são problemas. Então, nós não podemos achar que só nós estamos passando por aquilo, só nós temos aquele tipo de experiência, só nós estamos sofrendo. Não. Agora, nós temos um ensinamento. Ficar firme. A única forma de eu sair das fraquezas deste século, a única forma de eu não aderir ao modelo do mundo, que não tem nada de bom, é resistir firme na fé. Diga, resistir firme na fé. Muito bem. Bispo, o que é resistir firme na fé? Resistir firme na fé é dizer: por aquilo que a Bíblia diz, eu vou agir, eu vou viver. Eu vou viver conforme Deus fala em sua palavra. Isso você está resistindo firme na fé. Em 2 Coríntios 2,11, Paulo diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Quer dizer que há possibilidade de Satanás alcançar vantagem. Ele não nos toca, não rouba nossa salvação, não nos possui, não invade a nossa vida. Mas ele, por causa das ciladas que ele arma, quando ele encontra brechas, vulnerabilidades na nossa vida, ele alcança vantagem. Quando nós caímos numa cilada dele, quem ficou em vantagem? Ele. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, eu gosto muito desta outra parte do versículo, porque isto é real nesta igreja. Pois não lhe ignoramos os desígnios. Bom, o que significa isso? Que o inimigo quer o tempo todo alcançar vantagem sobre os cristãos. Nós sabemos que ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir. Ele é o adversário, ele joga pesado.
E ele cria ciladas difíceis de sair. Amém? Por isso são grandes lutas. A igreja Cristo Vive não ignora os desígnios do diabo. Mas nós não podemos permitir áreas de fraqueza na nossa vida. Hoje nós sabemos como ele age, nós sabemos como estas ciladas funcionam, onde é que ele vai em cima, em que área ele vai agir. Nós não ignoramos isso. Agora, se eu não ignoro isso, e eu não posso, e nem quero, que ele alcance vantagem sobre a minha vida, o que eu tenho que fazer? Eu não posso permitir na minha vida áreas vulneráveis, áreas de fraqueza. Nós não podemos permitir que alguma área da nossa vida não sofra uma transformação da parte de Deus. Porque é exatamente nessas áreas de fraqueza que Satanás instala as suas fortalezas. Fortaleza é algo sério, difícil de remover. Não é apenas uma mentira. O que é uma fortaleza? É uma coisa que se põe hoje, outra pedra amanhã, outra mentira, outro tropeço, outro tropeço, outro tropeço. Vai se criando e quando se percebe, há ali uma fortaleza, há uma muralha ali. Ali alguma coisa sólida. Então nós temos que aprender a identificar quais são as áreas de fraqueza nos nossos pensamentos, nas nossas ideias, nos nossos sentimentos, porque essas são as áreas vulneráveis de ataque do inimigo. Quem está compreendendo? Amém. E isso varia de pessoa para pessoa. A área vulnerável em mim não é a área vulnerável em você, então eu tenho que conhecer a minha. O que acontece com os cristãos é que um fica olhando a área vulnerável do outro. O cara sempre cai naquilo. É verdade. E você? Não é assim? Pô, a pessoa só fala. Tá vendo? De novo deu aquele fora. E nós? Qual é a nossa? Ela está caindo naquilo mesmo, que é a vulnerabilidade dela. E o inimigo sabe, a arma cilada, expõe a vida da pessoa. Porque quando a desgraça acontece, é difícil esconder. O diabo já traz tudo à tona, que é para humilhar mesmo o Filho de Deus. Mas não é para você procurar área vulnerável na vida alheia. É para você procurar área vulnerável na sua. Cuidar dela. Porque é ali que ele está armando para você. Amém? Então, é muito triste você ver uma pessoa anos a fio na obra de Deus e ainda assim continua errando e vive dizendo, a carne é fraca. Escorreguei. Sabe, aconteceu. Nós não podemos mais aceitar na vida de um cristão fraquezas da carne constantemente. As mesmas coisas, porque são áreas vulneráveis. É ali que o inimigo age. A fortaleza, quando ela está instalada na vida de um cristão, ela dá lugar ao diabo. Ela dá ao diabo um lugar seguro, que lhe permite influenciar a vida toda do cristão. Deixa eu lhe mostrar uma coisa. Quando aquela área é sempre a área da queda, é sempre a fraqueza, o diabo sabe que é ali que ele tem força. É ali que ele vai investir pesado. Ele sabe que naquela área que você já fechou a brecha, que você foi transformado, que ali não tem jeito, ele não vai ali. Ali ele não vai conseguir nada. Ele sabe onde cada um cai. Onde cada um vira e mexe, é ali de novo, é ali de novo. E aquilo é a área forte de atuação dele. Ele maquina todo tipo de cilada, estratégia, naquela área que ele sabe que nós temos a nossa fraqueza. A nossa fraqueza é a força dele. Estamos entendendo? Amém? Então, nós não podemos aceitar mais fraquezas que nós já conhecemos na nossa vida. Em Efésios 4:27 diz, nem deis lugar ao diabo. A pessoa fica achando que o diabo vai possuí-la. Agora você entende. Quando é que se dá lugar ao diabo? Primeiro você tem que entender que é possível, né? Uma pessoa crente, porque isso está escrito a uma igreja, a salvos. É possível um cristão, é possível um crente em Jesus dar lugar ao diabo. Estar com uma fraqueza tão grande na sua vida que está dando lugar ao diabo. Então você sabe, quando é que eu dou lugar ao diabo? Não é quando eu digo para o diabo, diabo, entra aqui em casa, senta, fica à vontade. Não é isso. Eu dou lugar ao diabo quando eu tenho uma fraqueza
E esta é a força, é a área forte dele agir na minha vida, agir contra mim. Segundo aos Coríntios 10:3. Porque embora andando na carne, o que Paulo está dizendo? Eu estou aqui, eu estou vivendo numa carne, eu tenho uma carne que é fraca. Ninguém está negando isso. Não militamos segundo a carne. Agora sim, eu tenho uma carne cheia de problemas, que tem fraquezas, que tem vulnerabilidades. Mas eu não posso, porque eu tenho esta carne, viver submetido às fraquezas dela. Eu não posso lutar nesta vida na base da minha carne. Que militação é essa, ou militância é essa segundo a carne? Eu tenho um problema, como todas as pessoas têm. Vamos dizer que o problema seja financeiro. Eu tenho um problema financeiro, você tem um problema financeiro, outro tem um problema financeiro, o meu irmão lá do Canadá tem um problema financeiro. Não, no Canadá não tem problema financeiro. Se ele estiver na carne, ele tem. Não pense, amado, o problema não está externo, o problema está interno. Não, se eu vivesse... Quantas pessoas dizem, se eu saísse do Brasil e fosse morar lá, eu não teria problemas. Vai para lá. Nós conhecemos quantos que foram e voltaram? Com os mesmos problemas, com os piores. Por quê? Ora, porque a pessoa está militando, ela está lutando segundo a carne dela. E na carne dela tem o quê? Um monte de problemas, um monte de brechas, um monte de fraquezas. Nós não podemos alimentar a carne. Nós não podemos deixar a nossa carne solta, fazendo o que ela quer. Versículo 4. Porque as armas da nossa milícia, da nossa batalha, da guerra, não são carnais, e sim poderosas em Deus. Elas só são poderosas quando elas não são armas humanas, quando elas não são armas carnais. São poderosas em Deus para destruir o quê? Fortalezas. Aquilo que foi instalado durante anos e anos, que está ali como uma fortaleza na nossa carne, só as armas espirituais é que tem poder para destruir isso. Não adianta a arma carnal. O que é arma carnal? Vou jejuar 50 dias e vou destruir uma fortaleza. Mentira! Isso não é arma espiritual, isso é arma carnal. Isso é arma judaica, da lei. Jejum não faz isso. Nunca teve poder para nada. Amém? Então eu vou usar o quê? Armas espirituais para eu destruir fortalezas, porque essas fortalezas são espirituais. Anulando nós sofismas. O que são sofismas? Meias verdades. Então, quando uma coisa está na minha vida, e você não sabe se aquilo é bem certo, se não é certo, você faz, às vezes você fala, eu acho que eu não devia ter feito. Isso é uma mentira com cara de verdade. Então, isso é um sofisma. E esse sofisma tem que ser destruído, porque aquilo que não é totalmente verdade é do diabo. É o diabo que mascara uma coisa com cara de verdade. É mentira. Mentira tem que sair, tem que ser extirpada da nossa vida. Então, amados, nós não podemos permitir que alguma área da nossa vida fique ali como uma fortaleza e a gente ainda fique lutando contra isso, sabe? De forma ignorante. Usando armas humanas, usando armas totalmente carnais. Fortalezas que o inimigo constrói na vida de um cristão, quando o cristão lhe dá lugar, quando ele tem áreas ainda vulneráveis, isso aqui é o que alimenta Satanás. Você tem que entender, Satanás se alimenta da vulnerabilidade do cristão. Especialmente das pessoas que estão sempre dando desculpas carnais. Isso alimenta o inferno, isso alimenta o diabo. Você conhece alguém que passa ano, entra ano, sai ano, tem sempre as mesmas situações instaladas na vida? Essas situações que estão instaladas na vida de um cristão há muitos anos chamam-se fortalezas. Elas não começaram gigantes, elas começaram pequenas. Mas elas foram sendo deixadas de lado ou alimentadas pela carne. Não foram submetidas a uma transformação. Agora elas cresceram, têm força. Por que elas têm força? Porque elas têm alimentado o diabo há anos. Ela serve de comida para o diabo agir as ciladas e a pessoa continua caindo. E quantos são os cristãos que dizem assim, eu não aguento mais. Eu estou há tantos anos numa igreja, a minha vida é isso. Essa área da minha vida é um caos. Essa área da sua vida tem vulnerabilidade. O diabo conhece muito bem. E se isso vem de longa data, se você já é crente há muito tempo, você não se submeteu, não cuidou, não lutou com as armas espirituais, e agora tem uma fortaleza ali que tem alimentado o diabo.
e tem, né, inspirado cada vez mais Satanás a armar cada vez mais ciladas exatamente nesta área da vida. Você precisa identificar a fraqueza e submetê-la a Deus. Não tem outro jeito. O que são essas fraquezas? Então você vai pensar. Eu não vou aqui, porque eu não estou aqui para acusar. O espírito de acusação é maligno. Mas o Espírito Santo nos faz saber todas as coisas. Diz que ele nos guia a toda a verdade. São fraquezas que alimentam o inimigo e que, se não forem combatidas, se tornam fortalezas. Vou dar alguns exemplos. A mentira. Às vezes a pessoa não percebe, não é, diaconisa Cris? E é uma mentirinha, uma mentirinha. A pessoa é crente há muitos anos, mas ela tem um hábito. O que é um hábito? É alguma coisa que se faz sem ter muita consciência. É como escovar os dentes. Quantas vezes você levanta da cama, morrendo de sono? Você não sabe para que lado você está fazendo a escova, quanto você pôs direito de pasta. Acabou, você escovou o dente. É um hábito. É um hábito. Tem pessoas que têm um hábito. Já viram pessoas que ficam instalando, ficam conversando? Ela não percebe. Você falou. É o tempo todo assim, não é aquele dia. Ela tem esse hábito. Tem outras coisas. Pessoas que não sabem falar, você fica... Ela não percebe. Eu estou falando de atos, né, de hábitos, coisas assim, de tiques, vamos dizer. Agora, traga isso para coisas da vida mais sérias. Maneira de pensar. Um hábito de pensar daquele jeito. Um certo costume de sentir daquele jeito. De reagir a certas situações sempre, sabe? Aquilo já é o teu jeito. Não é assim que a gente fala. É o meu jeito. É um hábito. Então, a mentira, para algumas pessoas, se tornou um hábito. Ela mente no telefone, ela mente para o empregado, ela mente que ela está num lugar e ela não está. Às vezes não há intenção, mas ela virou um hábito. Isto é uma vulnerabilidade na vida do cristão. É nessa área que está estabelecida, às vezes, uma grande fortaleza. A pessoa mente. E você sabe que uma mentira leva a outra mentira. Porque para consertar aquela tem que se inventar uma outra, e uma outra, e uma outra. E a Bíblia Sagrada diz que um abismo chama outro abismo. Que abismo é esse? Vai se abrindo uma vala tão profunda que ali é que vai ser estabelecida a fortaleza do inimigo. Então, mentira. Eu estou dando alguns exemplos. Sentimento de inferioridade. Isso é uma área vulnerável na vida de tantas pessoas. Eu não mereço, isso não é para mim, eu sou feio, eu sou gordo, eu sou alto, eu sou baixo, eu sou magrelo, sei lá. Meu cabelo é tonhonhon, minha pele é não sei o quê. Eu sou ignorante, eu não tive berço, eu não estudei o suficiente, eu vivi numa cidade assim. A minha família, eu não mereço, não é para mim, eu não consigo, não vai dar certo. Eu sou menos que todo mundo. Isto aqui é uma fortaleza. É uma fraqueza que vira fortaleza. O contrário também, sentimento de superioridade. Pessoas que se acham, né? Tem complexo de Sissi. Está sempre se sentindo. Se sentindo. Então, assim, isso são o quê? São fraquezas que alimentam o inimigo. Quando o inimigo vê, o cara é fraco nisso, ele tem mania de grandeza, ele é sempre superior aos outros. É ali que ele vai estabelecer as ciladas dele naquela vida. É por ali que ele vai cair. É por ali que as coisas vão ruir. Você quer ver outra fraqueza que vira uma fortaleza? Ciúmes. Na verdade, ciúmes o que é? Uma característica de Satanás. O que o fez cair? Ciúme. Inveja. Queria estar no lugar de, ou queria tudo só para si. Os ciumentos, tem que falar, desculpem, aos que estão presentes, os que não estão. Os ciumentos são o quê? São vampiros, sanguessugas de vidas, de alegria, de bem-estar. Isto aqui é uma fraqueza terrível. E isto é várias vezes descrito na Bíblia como uma característica de Satanás. Nós, novas criaturas, cristãos,
regenerados, lavados no sangue do Cordeiro, não podemos permitir ciúmes na nossa vida. O que o mundo diz? Não, bispo, uma relação um pouquinho de ciúme é bom. Qual versículo diz isso, meu amado? Isso é segundo quem? É Mariazinha dos Anzóis, capítulo 2, versículo 29. De onde você tirou isso? Que ciúme um pouquinho é bom. Tudo que é do diabo, um pouquinho de fermento, leveda a massa toda. Que pouquinho de coisa do inferno é bom? Nada do inferno é bom. Ciúme, bispo, eu tenho isso, não consigo dominar. Hoje Deus está falando, muito bem, essa é a sua fraqueza? Pode ser que se isso vem sendo alimentado há muitos anos, você tem uma fortaleza nessa área da sua vida. É aí que você cai, é aí que você sofre, é aí que as coisas acontecem. É isso que tem que ser submetido, identificado e submetido a Deus. Outra área, sexo ilícito. Isso é uma fraqueza. Gente, tem pessoas cristãs dentro das igrejas, não pode ver uma saia. Fala, mas hoje as mulheres não usam saia. Uma calça. Não pode ver, não pode conviver. Tem cristãos, nós conhecemos no passado, não foi, bispo? Tem cristãos que não podem conhecer, homens não podem estar no meio de mulheres, dentro da igreja. O que é isso? É uma fraqueza da carne. É a área vulnerável. Onde é que vão estar os problemas dessa pessoa? Que o diabo vai ser alimentado por isso e alimentar essa fortaleza ali. Alguém sempre vai ser colocado ali, a situação vai estar ali. E aí, amado, isso aqui não é só para ovelha, isso é para pastor, para bispo, para apóstolo, para todo. Carne é carne, igual todo mundo. Se tiver vulnerabilidade, é ali que o diabo pega. Né? Então, assim, estou aqui mostrando um pouquinho. Às vezes a pessoa não é esta questão do sexo ilícito, de estar ali pulando cerca, adulterando, né? Parando no farol. Uma vez eu vi um rapaz da minha antiga denominação, nunca me esqueço disso, na Vila Mariana, e eu lembro que eu saí do supermercado, do Pão de Açúcar, dirigindo o meu carro, e eu estava vendo o carro da frente, eu não identificava, não sabia de quem que era, e eu vi um rapaz, nossa, paquerou a moça que estava do lado, depois ele parou no outro farol, ele fez gracejo com não sei quem, ele passava não sei o que para o ouvido. E aí, ele estava muito lento, eu ultrapassei, quando eu vi era um irmão da igreja. Eu disse, deixa eu passar rápido antes que ele me passe o cartão dele também. Olha, o que é a área? Ali, uma pessoa com péssimo testemunho, com uma vida derrotada. Mas ninguém entende. Às vezes dentro da igreja fala, coitado da pessoa, mas coitada. Sempre ali, não é, pastores? Sempre ali tropeçando. Mas por que aquilo não anda? Só que lá fora ele fica só... Senhor! E dentro da igreja às vezes também. Não importa se é velha, se é nova, se é moça, se é casada, se é solteiro. Oh, Senhor, tuas obras são maravilhosas. É uma área que está ali, fraqueza, vulnerabilidade, é ali que o diabo vai se alimentar. Sensualidade exacerbada. Às vezes a pessoa não chega às vias de fato, mas ela provoca bastante. E isso não é só mulher, não. Tem homens que hoje provocam. Tem mulheres que provocam. Não são só jovens, moças, moços, às vezes senhoras. Quantas vezes você vê dentro da obra de Deus, ou vê fora da igreja, uma pessoa que na igreja está de um jeito, você vê, encontra, faz e fala, mas quem que é aquela mulher? E você está olhando e fala, nossa, coitada, não tem senso, né? Olha, cinquentona lá, tá com uma mini saia aqui, um decote aqui, um negócio aqui. Então, quando você encontra, ela diz, oh! Como vai? Deus abençoe. É da lei, por isso que eu disse Deus abençoe, não é da graça. Da graça nós falaríamos graça e paz sem nenhum problema, nenhum constrangimento. Amados, existem algumas coisas, a pessoa não entende às vezes, né? Mas é ali e ela não está preparada. Depois ela fala, eu não sei por que as coisas não acontecem. Querida, baixa essa saia. Quer que as coisas aconteçam? Porte-se, ponha-se no seu lugar, tenha decência. A Bíblia Sagrada diz que Deus é um Deus de liberdade, onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Mas não faça da graça libertinagem. Deus tem regras claras, não é? Deus fala, olha, que tudo seja feito com ordem e decência. Ah, mas se não puser uma regra na igreja... Não, querido, a regra é aqui dentro. O Espírito Santo é o nosso termômetro. Ele mostra. Todo mundo sabe quando está fazendo uma coisa que não agrada a Deus.
Não precisa da tabela, não. Tem aquelas igrejas que você entra, tem um diácono com uma fita métrica. Para medir o tamanho da saia. Mas põe um diácono para fazer isso, que coisa linda. E o diácono fica, dá licença, irmã, com todo respeito. Tem uns centímetros a mais aí acima do joelho. Não pode. Vai ser excluída, está sem ceia, e etc, etc. E está ali, só medindo o joelho das irmãs. Muitas vezes a saia está no pé. Mas lá dentro, amados, não tem saia. Não tem postura, não tem pudor, não tem nada. É verdade ou não é? É verdade, amados. Verdade. Olha, foram 17 anos na lei. Tínhamos uma academia de música, dávamos aula para crentes desse São Paulo inteiro e de fora. Que vinham aprender para tocar, para louvar. Eu disse, poxa, para louvar deve ser gente santa. Eu conhecia a gente santa que está por aí. Moças que entravam e tinham aula de teclado comigo, com a pastora Silmara, de piano, de canto. Elas entravam com aquele cabelo, abarrado aqui, aqui. Uma saia lá no pé. Sérias, feias, a gente toda feliz. A gente era, mas de primeiro amor, vamos louvar a Deus, irmã, que bom que você veio aprender para louvar a Deus. Mas o Senhor. Elas nem consideravam a gente irmãs, muitas vezes. E aí, quando iam se abrindo, conversando, depois de 1 mês, 2 de aula, 3, que criava aquela intimidade com o professor, que sentava, muitas vezes a gente falava, o que você gostaria de fazer? Elas se abriam e diziam assim, eu queria ser como você. O que você pudesse fazer hoje, o que você faria? Uma filha de pastor disse assim, eu quase pulei do banco do piano, ela estava sentada aqui, eu estava aqui, de professora. E ela falou, o que você gostaria de fazer hoje? Hoje? Se eu pudesse, mas veio toda a ira, toda a amargura. Ela disse, eu cortava o meu cabelo aqui, ó, aqui. E eu disse, calma. Você sabe aquela ânsia, aquela agonia? E depois tinha alunos que não eram cristãos, que diziam, um cruzava com o outro, um saía da aula, o outro estava chegando. O pastor dizia, eu conheço essa menina. Mas está diferente. Você conhece de onde? Estuda no meu colégio. Mas não é assim que ela fica no ponto de ônibus. Doía o meu coração. Eu não era nada dela, não era da mesma igreja, doía o meu coração. Entende o que o diabo faz? É ali onde está exatamente a fraqueza, que são armadas as grandes, criam as fortalezas e são armadas as grandes ciladas, não é? Tanto este tipo de sentimento escondido, como a sensualidade exacerbada, você sabe, tudo que é extremado, Deus não está nisso, Deus é equilíbrio. Deus disse que nós temos que ter domínio próprio. Não é assim? Equilíbrio. Não pode ter extremos, altos e baixos. Isso aqui são brechas para o inimigo agir. Sabe uma outra área de vulnerabilidade? Vontade de brigar. Mas tem gente que gosta de uma briga. Tudo sai no tapa, tudo... Porque eu sou assim mesmo, eu rodo a baiana. Vai para a Bahia, minha filha. É lá que a baiana roda. Ira, pessoas iradas. Onde é que o inimigo vai armar ciladas? Você já viu quanta gente se mete em briga na obra de Deus? A pessoa briga com o irmão, ela briga com o pai, ela briga com a mãe, ela briga com a esposa, ela briga com como chama? O dirigente de louvor, ela briga com o pastor, ela briga com o irmão, briga com... Gente, por que briga tanto? Não se dá bem com não sei o quê. É ali que está a área frágil, que alimenta o diabo. E ele arma situações para a pessoa ficar irada e brigar. É ali que cai. É ali que está sendo envergonhada. A pessoa às vezes não percebe. Sabe uma outra área de fraqueza que vira uma fortaleza? Chama-se passividade diante da vida. Nós estamos falando dos nervosinhos, mas os passivos estão do outro lado. Fazer o quê? Está mal para todo mundo. Isso aí é perigoso. Isso é uma área vulnerável. Está mal para todo mundo, eu não sou do mundo. Eu sou lá da Jerusalém celestial. Eu não vou me conformar com o mundo. Nós começamos ouvindo Deus falar isso. Está mal para o mundo, para mim não.
Então aquela passividade, vai fazer o quê? Amado, vai. Tá ruim o mercado. Vai, pega o currículo, dá uma reciclada. Vamos. Eu não sei fazer. Eu estou muito desatualizado. Procura alguém. Quem? Ai! Jesus, vá atrás do bispo Rai. Arrumei para ele hoje. Vai lá, fala, isso é um currículo que se apresente. O que hoje, você que recebe currículos, que analisa candidatos a alguma coisa, é isso aqui que está funcionando, o que eu tenho que reciclar? Vai pedir uma ajuda. O bispo está disponível, mas ele é muito ocupado. Ai, pelo amor de Deus, isso é uma fraqueza, isso é uma área que cresce e a pessoa fica passiva diante de tudo que acontece, não toma atitude. A atitude é de Deus. Passividade é do capeta. Ele é que quer ensinar as pessoas a ficarem, sabe, se submetendo ao mal, se submetendo às coisas que não estão boas. Muito bem. O Espírito Santo de Deus trabalha. O Espírito Santo de Deus hoje está trabalhando. O Espírito Santo de Deus convence. Hoje o Espírito Santo de Deus está convencendo. E o Espírito Santo de Deus muda. E eu creio nessa obra hoje, de mudança de áreas, de transformação de áreas, de submetimento dessas áreas que nós conhecemos, sim, ao poder de Deus. Até a personalidade, o temperamento são mudados na vida da pessoa quando ela reconhece uma fraqueza e submete a Deus. Efésios 4,17 diz: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Aqui está uma área de vulnerabilidade, vaidade de pensamentos. Há pessoas que se acham superiores aos outros, são soberbas, não apertam a mão de uma outra pessoa que não esteja no seu nível social, cultural, econômico. Essa pessoa, ela tem uma fraqueza, é ali que ela vai alimentar o diabo que os problemas vão acontecer. Versículo 18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tenho duas áreas aqui mais de fraqueza. Uma se chama ignorância. Ignorância é uma área de vulnerabilidade e o diabo trabalha pesado nela. Não seja ignorante em nada. Preciso saber de tudo? Precisa. Mas eu não gosto de estudar. Faça de outra forma. Vá se informar, vai ouvir, preste atenção nas pessoas, procure ajuda de alguém, informe-se, cresça no conhecimento. O que diz Pedro? Antes, crescei na graça e no conhecimento de Jesus. Assim como você cresce no conhecimento da palavra de Jesus, dos desígnios, da vontade de Deus, dos mistérios, cresça em tudo. Não seja ignorante. Esta igreja preza o conhecimento. Ignorância é bom para esses ministérios onde se escraviza, o povo se manipula. Aqui não. Aqui é Deus quem faz a obra e Ele diz, não seja ignorante em nada porque você será vulnerável na área em que você for ignorante. Então estude, vá para frente, cresça, se informe, aumente, faça extensão, faça pós-graduação, vá estudar, vá se informar. Amém? Louvado seja Deus. Oh, glória a Deus. E também, olha, não só ignorância, mas dureza de coração. Pessoas de coração duro também nessa área vão ser profundamente assoladas. Tá? Versículo seguinte. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Quando a pessoa não está submetida em todas as áreas da sua vida, toda sorte de impurezas é cometida. Pessoas às vezes não sabem por que ela fez aquilo. Ai, por que eu falei isso? Por que eu ofendi a pessoa? Se eu ficasse boca fechada, eu não tinha machucado tal pessoa. Por que eu me meti naquela situação que eu não fui chamada? Impureza. Quando acontece isso? Quando a pessoa não tem a vida submetida totalmente ao senhorio de Cristo. Versículo 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Nós estamos aqui para aprender com Cristo e de Cristo. Amém? Versículo 21. Se é de fato o que tendes ouvido, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quando você aprende e é instruído segundo a verdade de Jesus,
você não dá brechas para o inimigo semear uma fortaleza na sua vida. Toda vez que você aprende, você é instruído, você, sabe, incorpora essa instrução, esse conhecimento, você vai fechando todas as áreas de vulnerabilidade na sua vida. Por isso que Oséias disse o quê? Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Tira o conhecimento, a área, o que aconteceu? Ficou vulnerável. Dá o conhecimento, fechou brecha. Aí eu sei, aqui é assim, aqui é assim, aqui é assim, aqui é assim. O inimigo não encontra espaço para armar as ciladas dele. Amém? Ora, por quê? Versículo 22. No sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Então, se eu sei que eu tenho um velho homem, uma velha natureza na minha carne, que é corruptível, eu tenho que estar vigilante e sóbria. Não é isso que nós lemos em 1 de Pedro 5? Sede vigilantes, sóbrios. Se eu sei que eu tenho uma área lá, que o velho homem ainda tenta ressuscitar para agir daquele jeito do passado, eu tenho que ficar vigiando isso, essa área na minha vida. Então, qual é a sua área de fraqueza? Nós vamos orar. Qual é a sua área de fraqueza? É a sexual? Emocional? Onde é que você sofre? Qual é a sua área? É mentira? É nervosismo? É fofoca? Uma língua solta? Dureza de coração? Julgamento? Crítica? Submeta essa área a Deus. E você vai ver que o inimigo não vai mais lhe fazer cair aí. Como é que você muda a sua vida? Versículo 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Esse é o crente em Jesus Cristo. Ele tem justiça e retidão que procedem da verdade, procedem da palavra de Deus. Há pessoas na obra de Deus, 10 anos, 20 anos, 30 anos, sempre brigando, sempre em contendas, sempre se ofendendo, sempre com ciúmes, sempre se metendo na vida alheia, sempre fazendo o que não deve, sempre fazendo negócios ilícitos. Por quê? Porque há vulnerabilidade. E Satanás se alimenta dessas vulnerabilidades para escravizar a pessoa e deixá-la sofrendo, porque isso faz a pessoa sofrer, pagar caro por isso. Efésios 5:8. Pois outrora erais trevas no passado, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Um filho da luz não anda mais em trevas. Então fecha essas brechas hoje em nome de Jesus e tira essa escuridão da sua vida. Versículo 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Amados, nós não podemos aceitar o mundo. Coisas erradas, reprove. Ah, mas é um irmão, eu gosto muito. Reprove. Isso não é falta de amor, isso é amor. Amor também é dizer não. Amor também é dizer você está errado. Isso não procede de Deus. Reprove o que está errado. Ah, eu não vou falar porque a minha santa vozinha, amado, para ela ficar realmente santa vozinha, reprove o que está errado. Amém? Ih, bispa, se eu for reprovar, vai dar em divórcio. Deus vai honrar o seu casamento, querido. Agora, não fique sendo cúmplice de obras erradas. Diga, isso está na Bíblia? Sempre diante de uma situação, de uma questão que você ficou meio assim, pergunte, está na Bíblia? Não. Então eu não aceito isso na minha vida. Ponto final. Aprenda a fazer isso. Ora, é assim que Deus manda agir? Não. Então, eu reprovo isso. Eu não vou fazer desta forma, eu não aceito desta forma. Essas atitudes é que mostram que o homem foi criado em retidão e justiça procedentes da verdade, que foi transformado. Senão não foi transformado nada. É conversão de mentira. É conversão de araque. Como dizem os jovens, é conversão meia boca. Isso não vale, é sofisma. Então, se é sofisma, é mentira. Então, a pessoa não teve um encontro real com Cristo. Nós não podemos ser cúmplices das obras infrutíferas das trevas, porque elas alimentam as fortalezas na vida das pessoas. Versículo 12. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha.
Há pessoas que fazem coisas ocultas, têm segredos. Eu aprendi na minha vida que se gasta muita energia para se ocultar um pecado na vida. Quando se quer esconder um pecado, mas se gasta tanta energia. A pessoa não dorme, a pessoa ela fica vendo como é que ela vai esconder aquilo, como é que ela vai fazer para ninguém descobrir. Gasta uma energia para esconder uma coisa. E essa é a energia que alimenta Satanás. Você vai gastando essa energia para uma coisa errada, e o diabo diz, isso, eu estou engordando, você está me alimentando. Faz mais! Se desgasta mesmo. Então, não deixe essas coisas ocultas em sua vida. Confesse-as diante de Deus e para Deus, submeta-as a Deus. Versículo 13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Se há uma coisa que a luz de Deus reprova, você também deve reprovar. Amém? Versículo 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Então é preciso estar acordado, vigilante, sóbrio, iluminado por Cristo, para não deixar uma área vulnerável na vida, mas sempre submetendo aquelas fraquezas ao poder de Deus. Olha o que Paulo diz a Timóteo, 1 Timóteo 1,5. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro, e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Que é isso, bispa? Vou lhe explicar. Quando a pessoa se desvia desta fé sem hipocrisia, esta fé pura, legítima, a pessoa faz loucuras. A pessoa fica insana. Toda pessoa que sai da verdade, que sai da palavra, fica louca. Você nunca viu um crente que estava fiel, fervoroso numa igreja, de repente a pessoa sai da palavra, sabe, resolve seguir um caminho, e ela começa a fazer umas coisas e fala, ficou louco. O cara ficou louco, gente. Se perde em loquacidade frívola. Fica desvairado. É capaz de cometer torpezas, insanidades. Há pessoas, às vezes, que têm algo contra outra pessoa. E mantém esse sentimento ruim, uma guerra de nervos. Se você mantém alguma coisa contra alguém, saiba que isso é uma fortaleza do diabo, que está mantida lá. Tem que ser identificada e tem que ser combatida e destruída, em nome de Jesus. E eu quero encerrar falando de uma fortaleza chamada desânimo. Porque é normal que, eventualmente, a gente sinta um abatimento na carne. Passamos hoje por um estresse violento, abatemos. Mas há pessoas, Ana Carolina, que vivem se deixando dominar pelo desânimo. Isto já não é um baque temporário. Isto é uma fortaleza estabelecida na vida da pessoa. Você se recorda? Não vou contar a fundo, porque você sabe. A história de Davi e Betseba. Ele não estava sóbrio e vigilante. A carne dele tinha uma brecha. Num momento de vulnerabilidade, o diabo armou uma cilada. Ele olhou uma mulher, desejou, mandou buscar e pecou. E colheu, né, o fruto dessa sementeira fora da vontade de Deus. E a palavra de Deus diz que ele, por ter ele andado fora do caminho perfeito do Senhor, ele então teve consequências na vida, o que o desgastou muito. Alguns erros na nossa vida, por causa dessas fraquezas da carne, são tão terríveis que eles desgastam e a pessoa se sente o pó. Foi tão grave que Davi se sentiu dessa forma. E se instalou na vida dele uma fortaleza chamada desânimo. Então, às vezes, a pessoa acha que está com a bola toda, né? Assim que diz. A pessoa está com tudo, mas ela está fora da vontade de Deus. Aí ela vai e pá! Faz tudo errado. A consequência daquilo é tão desastrosa que gera um desgaste tão grande, físico, mental, emocional, familiar, sabe? Que a pessoa desanima. Eu tenho conhecido cristãos, amados, que por causa desses tombos, desses
sabe, seguidos, chegam às vezes para Jesus, mas você não é cristão, você não tem uma Bíblia. Eu não tenho força para orar. Vamos reerguer. Eu estou desanimado, eu não tenho coragem. Você olha e diz, o que o diabo conseguiu fazer com essa vida? Aquilo é uma fortaleza que está estabelecida ali. Porque cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Nós podemos cair 7 vezes, o Senhor nos levantará 7 vezes que nós cairmos. Então, amados, por que o desencorajamento? Ele vem como uma fortaleza que se instala. A pessoa caiu e não é capaz de crer naquele momento, de confiar em Deus e saber que Deus vai levantar. Ele prometeu, se a gente cair, Ele vai levantar. Mas a pessoa diz, não vai, agora acabou, eu não me sinto. É uma fortaleza chamada desânimo que está na vida da pessoa. Só para você entender, porque eu sei que Deus trouxe pessoas aqui que estão se sentindo assim. Ou estão pela internet, ou vão ouvir este CD logo mais. No Salmo 38, 6, Davi diz assim, sinto-me encurvado. Ele não estava encurvado. Tem gente que diz, era Davi no fim da vida, já estava com o bico de papagaio todo. Não estava não. Não estava encurvado, com escoliose, hernia de disco. Não. Ele diz, sinto-me. Olha o que o corpo dele reagia. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido. A alma dele estava encurvada. E sobremodo abatido. Ando de luto o dia todo. Começa a entender o que é uma fortaleza chamada desânimo. Parece que está de luto o dia todo. Parece que a pessoa está só olhando para baixo, né? Abatido. Uma olheira até aqui. Você está doente? E a pessoa diz, não, mas eu me sinto doente. Eu me sinto abatido, eu estou abatido. O sentimento de culpa, às vezes por algo que nós mesmos provocamos, esse sentimento de culpa, quando ele toma essa forma, né, cresce, assim aconteceu com Davi, ele abate. E a culpa gera esse encurvar da alma, como se a pessoa estivesse de luto o tempo todo. Perdeu algo, ele não sabe muito bem o que, mas a dor é imensa. Versículo 8. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do... Não doía nada, amado, ele não era doente. Dou gemidos. Por que ele gemia? Por que ele gemia? Por efeito do desassossego do meu coração. Quantas doenças hoje por desassossego? Isto é uma fortaleza do inimigo que está lá na alma. A pessoa está gemendo. O que você tem? Onde dói? Lá dentro dói. Dói o coração, dói minha alma. Mas por que você está gemendo? Tem que estar doendo uma coisa. Dói dentro. Eu não sei se alguém aqui já teve essa experiência, amado. Eu já tive. Porque a gente fala, dói a alma. Você não sabe explicar. Só quem teve essa dor na alma sabe o que é dor na alma. É uma dor que arrebenta a vida. Porque uma dor você localiza, se ela é na perna, nos joelhos, machucou, ralou, torceu, né? Tem um espeto aqui, tem uma pontada, tem uma dor intermitente na cabeça. Não é isso. É uma dor na alma que desencadeia um estado de luto. Isto é uma fortaleza chamada desencorajamento ou desânimo. Veja quantas situações começam a ocorrer na vida de uma pessoa que não vigia, que não é sóbria, que o inimigo instala uma fortaleza. É isso que acontece. Versículo 10. Bate-me excitado o coração. Hoje chamam de... O que é? Palpitação, taquicardia. Estou com batedeira, estou com... Não é assim? As pessoas chamam? Davi tinha isso. Bate-me excitado o coração. Faltam-me as forças. A pressão baixa. E a luz dos meus olhos, essa mesma, já não está comigo. Ele não estava ficando cego. Davi não teve problema de visão. Ele vivia como um cego. Ele não conseguia mais olhar a vida com aqueles olhos de antes. Não tinha mais perspectiva. Que algo mudaria, que algo voltaria ao normal, que algo mudaria e melhoraria.
que um milagre poderia acontecer. Versículo 13. Mas eu, como surdo, olha, o homem está encurvado, com palpitação, desassossegado, de luto, cheio de dor na alma. E ele diz, cego e agora surdo. Eu, como surdo, ele não ficou surdo. Não ouço, e qual mudo não abro a boca. Chama-se depressão profunda. Síndrome do pânico. Davi tinha síndrome do pânico. Ficou assim, porque não vigiou, não esteve sóbrio durante um tempo da sua vida. Estão percebendo? Encurvado, abatido, gemendo, de luto, surdo, cego, mudo, cheio de dores no corpo, cheio de dores na alma. Isso tudo foi resultado de uma série de fortalezas instaladas na mente dele, que alimentaram o diabo. E quando Davi acordou, tinha praticado uma série de coisas erradas. Nós vamos orar agora, e através desse exemplo, nós vamos aprender como uma área não submetida a Deus sempre acaba mal. Sempre acaba mal. Se você ler, leia em casa o Salmo 38, o Salmo 32, leia também o Salmo 51. Eles mostram um homem destroçado, desesperado, por causa da derrota que ele sofreu, por falta de vigilância, por falta de sobriedade. Irmão, minha irmã amada, não dê desculpas para a sua carne lhe humilhar. Não permita mais. Cuidado, você que é muito impetuoso, que sai agindo sem submeter aquilo à voz de Deus, à palavra de Deus. Ou você que é muito colérico, prático demais, sanguíneo, sei lá. Cuidado, vigie a sua carne. Cuide de fechar as brechas para o inimigo. Davi tinha fome de Deus, a Bíblia diz. Davi tinha reverência à palavra de Deus. Davi tinha temor do Senhor. Davi louvava a Deus de coração. Diz que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Mas no momento da vida de Davi, ele se encontra no fundo do poço. Se sentia vazio, desvalido, por causa de um ato impensado, de uma brecha, de uma vulnerabilidade. Versículo 4. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades. Aí ele começa a se culpar. Eu pequei tanto. Quando as fichinhas de Davi caíram, ele diz, pequei tanto que as minhas iniquidades já estão aqui, ó, acima da minha cabeça. Como fardos pesados excedem as minhas forças. Ele estava dizendo, eu não aguento mais. E olha quem era, não é? Ele estava dizendo, este é o meu limite. É o fim da linha. Quantos cristãos não se sentem assim? A pergunta é, tudo começou como? Começou com um desejo por uma mulher que não era dele e que não era para ele. Com uma vulnerabilidade, uma brecha na sua carne. Este salmo aqui não é só a vida de Davi, mas é a vida de muitas pessoas do povo de Deus. É a história de muitos cristãos. Talvez alguém aqui esteja enfrentando um ataque maligno, assim, com uma fortaleza de desânimo, né? E está aqui esta noite para buscar socorro em Deus. Só que a Bíblia diz que Deus é o socorro bem presente. Na hora da angústia, na hora do desânimo. O desânimo é uma fortaleza poderosa de Satanás contra os eleitos. Porque o desânimo não faz você fazer nada. Olha, aliás, o desânimo paralisa você. Quem faz alguma coisa desanimado? E se é obrigado a fazer, faz mal feito. Faz empurrado. O desânimo gera debilidades, dores, falência. Às vezes a pessoa não sabe por que faliu na vida, porque ela já estava com uma fortaleza do desânimo. E aí, faliu. O desânimo gera problemas pessoais, problemas conjugais, inquietação, choro. O desanimado chora muito.
É uma forma de extravasar. O desânimo gera opressão, o desânimo gera culpa, gera vazio. Nessa situação, tem gente que chega a perder até a compreensão espiritual, a visão espiritual da revelação. Desaparece tudo o que aprendeu de Deus, a pessoa fica cega, surda e muda, não sabe o que falar com Deus, não está escutando nada, não está enxergando nada. E eu encerro lhe dizendo que, apesar de Davi ter chegado ao fundo do poço, ele diz no versículo 15 do Salmo 38, pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Ele cria que Deus resolveria aquela situação. Você tem que hoje crer que Deus vai resolver a sua situação. Amém? Então, curve sua cabeça. Se há alguém aqui que passa por um drama de ataque mesmo, de desânimo, de desencorajamento, não tente você mesmo arranjar uma tática para sair da situação. Se você vive um conflito espiritual, tente combater o conflito espiritual com armas espirituais. Você tem que orar. Se você não consegue, arrume um companheiro de oração. Alguém que ajude a levar esse fardo nessa hora. Você tem que orar, você tem que confessar o que a Bíblia diz. Você tem que combater pecado, que são essas áreas vulneráveis, com armas espirituais. Porque o Senhor diz em 1 de Pedro 4,12. 1 de Pedro 4,12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pense, há um fogo ardente na sua vida? O Senhor está dizendo, não estranhe. Tantos irmãos estão passando por isso também. Mas saiba que Deus nunca lhe deixará. Deus nunca lhe desamparará. Deus lhe guiará. Deus lhe consolará. Deus lhe ensinará a mudar essa situação. Deus lhe ensinará a redirecionar a sua vida. Porque Deus quer a sua vitória. Deus tem prazer na sua prosperidade, na sua saúde, na sua vida plena. Vença hoje, amado, vença hoje, amada. Identifique qual é a sua fraqueza. Submeta isso a Deus. Feche essa brecha. Pare de alimentar o adversário das nossas almas, porque nós não lhe ignoramos os desígnios. E receba a sua vitória hoje, em nome de Jesus. Pai amado e bendito, diante de Ti agora, Senhor, estão áreas fracas. Eu sei, Senhor, que o Teu Espírito já falou, já convenceu e agora está ajudando os Teus filhos a entregarem, Senhor, as vulnerabilidades, as fraquezas, as debilidades, porque é hora de dar um basta, é hora de parar de alimentar o inimigo, Senhor. Ó Deus, nós queremos ver essas fortalezas que talvez estejam instituídas aí, Senhor, que foram construídas na vida de tantos filhos amados Teus, Pai. Nós queremos ver essas fortalezas ruindo hoje em nome de Jesus, pelo submetimento, Pai, à Tua palavra, à Tua vontade, por uma transformação provocada por nós mesmos, Pai, renovando a mente. E eu oro agora, Senhor, por aquele que entrou aqui hoje desanimado, desencorajado, Pai amado e bendito. Não importa, Senhor, o tamanho do desânimo,
Não importa, Senhor, os sintomas no corpo, na alma. Tu és Deus que levanta, Senhor. Tu és Deus que restaura a alma. Tu és Deus que cura corpo, alma, mente. Tu és Deus que transforma, que liberta, que renova, que coloca de pé, que devolve a autoestima, a coragem, a força, a confiança. Que assim seja nesta hora, em nome de Jesus. Ó Deus, que aquele que entrou aqui desanimado, agora, Jesus, levante a sua cabeça, o seu rosto e veja a tua glória resplandecente, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Dê um lindo aplauso ao Senhor. Vamos ficar de pé. Bispo Rai vai dar a bênção final. Saia daqui confiante, certo, de que algo novo está se passando na sua vida. Amém? Não mais alimentaremos o inimigo. Talvez muitos aqui não tinham nem consciência disso, mas agora você sabe. Por que que Deus manda nós sermos sóbrios e vigilantes? Não vamos deixar Ele se alimentar das nossas fraquezas. Paulo diz: quando sou fraco, aí é que eu sou forte, porque eu busco a força do Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar pela Nailde. Cadê o irmão? Amém. Eles vão morar em outra cidade. Estão se despedindo da nossa igreja. Vem aqui à frente, queridos. Nós vamos declarar uma nova etapa, uma nova jornada. Eu louvo a Deus e ao mesmo tempo a minha carne fica triste. Vire sim para a igreja. Porque na carne a gente quer ter junto quem a gente ama para sempre. Quer congregar, quer acompanhar a vida sempre. Mas Deus tem seus desígnios. Nós vimos esse casal chegar. Nós vimos Deus arrumar a vida, restaurar, revelar a graça. Tivemos a oportunidade de fazer uma renovação de votos de casamento. Uma festa linda. De ver neto nascer. Foi tudo bonito. Deus abrir portas, Deus sarar, Deus curar. E agora, eles vão morar. Eu digo assim, a alegria é que eles vão para uma cidade. Aleluia. Onde tem Cristo vive. Isso faz um pastor descansar. Porque alguém vai estar cuidando deles. Pastor Ricardo, vem aqui orar junto. Passam a ser ovelhas da igreja. Venha, pastor Ione. As ovelhas de Itanhaém. A gente vai estar junto, eles vão estar sempre aqui. Mas eu não gosto de ver ovelha minha indo embora. O bispo não gosta, a gente fica triste na cara. Mas saber que esse casal vai cuidar nos faz dormir em paz. Bispo, ora. Senhor Deus e Pai, nós oramos agora, Jesus, nesse momento, falamos contigo, te louvamos e te agradecemos pela vida do irmão Jair, pela vida da irmã Nailde, ó Deus, que estão iniciando um novo ciclo na sua vida. Sabemos, ó Pai, que é um ciclo de alegria, um ciclo de abundância, Jesus. Todo desconforto, toda escassez já caiu por terra, em nome de Jesus. Estão indo, ó Pai, para novos patamares, ó Deus, para um local, como disse a bispa, onde existe o alimento genuíno, Jesus, a palavra da graça de Deus. Nós queremos, ó Pai, jogar sobre ele as mais ricas bênçãos, sobre eles, ó Pai, sobre esse casal abençoado que tanta alegria trouxe. Amém, a vida de todos nós durante esse tempo que esteve sobre os nossos cuidados pastorais, ó Pai. Sim, Jesus. Estão agora sobre os cuidados pastorais do pastor Ricardo, da pastora Ione. Jesus, obrigada, sabemos que serão bem cuidados, ó Pai. Jesus. Os frutos serão abundantes. Sim, Pai. E a tua glória, ó Pai, continuará a se manifestar em todas as áreas de suas vidas. Declaramos por fé que assim será, para a glória de Deus. E os amados do Senhor digam amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Depois dê um abraço na irmã Nailde, no irmão Jairo. Amém. Irmão Jairo, não me abandone. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Nailde, vem de vez em quando. Eu gostaria de agradecer em primeiro lugar, porque a gente chegou aqui, né?
É lógico que primeiro foi Deus que trabalhou. Mas eu queria agradecer ao Bento e à Vera. Amém. Louvado que seja trouxe a Deus. gente, e a vocês que nos acolheu. Amém. Eu fico Glória muito a Deus. feliz, muito emocionada, porque vocês fizeram o nosso casamento. Amém. Louvado seja Deus. Graças Glória a Deus. Amém. Ai, que bom. Mas é a família crescendo e Deus levando para novos patamares. Amém. Estenda a sua mão na direção do altar. A graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida de todos nós. creio. E todos nós recebemos essa palavra em nosso coração. Jesus, Senhor. E aqueles que fazem dessa maneira, digam aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Quem precisar sair, fique à vontade. Vamos louvar ao Senhor, pastora Silmara. Vamos, José. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, vão em paz, em nome de Jesus. E diga a quem está ao seu lado: o desânimo já caiu por terra, em nome de Jesus. Boa noite, internautas, até domingo, em nome de Jesus.